A paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Jonatas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. E nessa aula eu gostaria de falar sobre um tema bastante específico: as portas do inferno. Essa expressão ela está registrada em Mateus capítulo 16, versículo 18. É uma expressão bastante conhecida no meio evangélico. Só que eu queria chamar sua atenção para um detalhe. Eu estou aqui com a tradução brasileira da Sociedade Bíblica do Brasil e essa versão ela traz um elemento interessante. Ouça, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Perceba que, ao invés da palavra inferno, aparece aqui a palavra Hades. Essa tradução brasileira, ela traz a palavra grega original. Por quê? A palavra inferno, você não encontra ela no Antigo Testamento hebraico, nem no Novo Testamento grego. A palavra inferno ela foi introduzida no texto sagrado por Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia para o latim. A palavra inferno é de origem latina, infernus. A Vulgata Latina, que foi a Bíblia traduzida por Jerônimo, que se tornou a Bíblia oficial da Igreja Católica no início da Idade Média, ela é que introduz a palavra inferno. No entanto, você não encontra esta palavra nem no Antigo, nem no Novo Testamento hebraico e grego. É curioso porque existem pelo menos 5 palavras que são traduzidas por inferno na Bíblia. Anote aí no seu caderno. Em hebraico são 2, Kever e Sheol. Em grego são 3, Hades, Tártaro e Geena. São 5 palavrinhas que são traduzidas por inferno na Bíblia Sagrada. Deixa eu falar rapidamente sobre as 5. Primeiro, o Kever. Kever é uma palavra hebraica que aparece algumas vezes no Antigo Testamento, que é traduzido, por exemplo, por sepultura. A segunda palavra mais utilizada para inferno no Antigo Testamento é a palavra hebraica Sheol. Por exemplo, lá no livro do Gênesis, quando Jacó fica sabendo que o seu filho José foi morto, mesmo que enganado, ele disse: eu vou descer até ele, até meu filho José, no Sheol. Sheol significa o mundo invisível dos mortos. No Salmo 9, versículo 17, também fala sobre os ímpios sendo lançados no Sheol, no inferno. Sheol, em hebraico, é o mundo invisível dos mortos. É onde estão todos os mortos. E isso na teologia judaica e na cultura judaica. Quando o Antigo Testamento foi traduzido do grego para o hebraico, que foi a primeira tradução da Bíblia, a chamada Septuaginta, ou versão dos 70, os rabinos judaicos, eles descobriram algo interessante. Por exemplo, a palavra grega Hades significa mundo invisível dos mortos, ou seja, o mesmo significado de Sheol para os judeus, para os hebreus. Então eles traduziram a palavra Sheol para Hades. Outra curiosidade interessante, Hades, para os gregos, significa o local em que os mortos estão. Se você ler, por exemplo, na Odisseia de Homero, no canto 10, está registrado lá que Ulisses, ou Odisseu, ele desceu até o Hades para falar com seus amigos que morreram na guerra de Troia. E ali só estavam as almas, não estavam os corpos. Ou seja, para a cultura e a filosofia grega, Hades significa o mundo dos mortos. E é exatamente esta palavra que o Senhor Jesus utiliza, que está registrado aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando ele diz: as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Hades, irmãos, é sinônimo de morte. Inclusive, lá no Apocalipse está escrito que o inferno, ou seja, o Hades e a morte darão seus mortos, certo? Porque Jesus, ele compara
ele utiliza essa expressão Hades para falar sobre a morte. As outras duas palavrinhas gregas, que são traduzidas como inferno, é o Tártaro. O Tártaro aparece na carta de Pedro e também na carta de Judas. O Tártaro é o local onde estão os anjos aprisionados, demônios aprisionados. Estão presos em cadeias eternas, como está escrito naquelas cartas gerais. É curioso porque existem demônios, irmãos, muito mais poderosos do que o diabo. O diabo é o de maior autoridade. Só que existem demônios mais poderosos que, inclusive, estão presos, estão aprisionados. No livro do Apocalipse fala que no período da grande tribulação o chão vai se abrir, vai sair seres do tamanho de cavalos, com cabelos de mulher, com ferrão de escorpião, e vão aterrorizar as pessoas, e estas pessoas vão buscar a morte por 3 meses e não vão encontrar. Essa é a descrição de demônios. Existem demônios que estão aprisionados no Tártaro. E o quinto tipo, a quinta palavrinha, é o Guiena. O Guiena é o inferno, lago de fogo e enxofre. É o inferno propriamente dito, o Guiena. É interessante porque não tem ninguém no Guiena. Em Apocalipse 19 diz que as 2 bestas vão ser lançadas no Guiena, que é o anticristo e o falso profeta. É ali que o Guiena vai ser estreado. Não tem ninguém lá até agora. E outra curiosidade, no Hades, sempre que a Bíblia fala de lançar a alma no inferno, ela se refere ao Hades. E quando a Bíblia se refere a lançar corpo e alma no inferno, ela se refere ao Guiena, porque é no Guiena que serão lançados corpo e alma. Eu quero chamar a sua atenção de novo para o que Jesus falou, as portas do inferno. Na verdade, ele usou a expressão Hades. Jesus estava se referindo ali à morte. O que ele quis dizer com essa frase? As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. É curioso porque o capítulo 16 de Mateus trata que Jesus leva os seus discípulos para as regiões de Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel. Cesareia foi uma cidade criada em homenagem a César, ao imperador romano. Costuma-se dizer que tudo ali era de César, o mercadinho era de César, o açougue era de César, a praça era de César, tudo pertencia a César. E Jesus faz com que os seus discípulos andem pela cidade perguntando o que os homens falavam sobre ele. Eles voltam dizendo, olha, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias ou um dos profetas. Aí Jesus se refere aos seus discípulos e pergunta. Ele se dirige aos seus discípulos e questiona, e vocês, o que dizem que eu sou? Há um silêncio e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Perceba que ali foi revelada a igreja, ali em Cesareia de Filipe. A igreja era um mistério oculto, os discípulos não sabiam da existência da igreja, os discípulos não sabiam desse mistério que seria revelado, esse mistério oculto, como diz Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 10. E Jesus ele fala uma outra verdade, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali é uma promessa de ressurreição. Quando Jesus fala Hades, traduzido como inferno em muitas Bíblias, ele está dizendo que a morte não vai segurar a sua igreja. É uma promessa de ressurreição. Em João, capítulo 11, versículo de número 25, o Senhor Jesus disse a si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se, por exemplo, você, meu querido, você serve a Deus, você já confessou o Senhor Jesus, você já creu que Deus o ressuscitou dos mortos, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, você já é um servo de Deus, você tem a esperança do arrebatamento da igreja. Se a sua vida cessar aqui nessa terra, se de repente a morte lhe encontrar, ou nos encontrar,
nós temos uma certeza, uma esperança, que as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: esses 7 palmos de areia não vão te segurar, porque um dia, ao soar da última trombeta, e quando o arcanjo abrir a sua boca e der a ordem, né? Quando sair a ordem, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. As portas do inferno não prevalecerão, é uma promessa de ressurreição que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Até a próxima aula, continue conosco estudando. Veja a descrição desse vídeo aqui embaixo. Anote os tópicos, os versículos, deixe a sua pergunta e estaremos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe.